bem, eu sou Leandro Altman, muitos já me conhecem, porque eu fui apresentador do telejornal durante muitos anos, sou jornalista, outros me conhecem pelas minhas postagens, pelos textos que eu já publiquei, né? E, bom, a ideia é a gente fazendo um vídeo aqui experimental para estrear aí o canal de YouTube, onde eu pretendo tratar alguns temas de interesse, principalmente falando sobre a região amazônica, falando também sobre a região andina, enfim, cultura, espiritualidade e também política, porque afinal de contas não dá para a gente se abster de falar de política, uma vez que as políticas, né, acabam influenciando na nossa vida também. Mas de preferência uma abordagem mais leve possível, para que a gente não sobrecarregue aí você que está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. Então, para começar, situar aqui os nossos ouvintes, telespectadores, quem estiver assistindo, que a gente está aqui na cidade de Cruzeiro do Sul, que fica no extremo noroeste da Amazônia brasileira. A gente está bastante próximo aqui da fronteira do Peru, um pouco mais de 100 quilômetros da fronteira. A gente está na chamada região subandina, aqui do Vale do Juruá. O rio Juruá nasce no Peru com o nome de Juruá, né, e corre para os Solimões. Então a gente está nessa zona de transição, né, entre a Amazônia, mas muito próximo da região andina. Uma região muito interessante porque a gente tem, além da questão da biodiversidade, ou seja, uma grande variedade de plantas e animais, a gente também tem uma etnodiversidade muito grande, ou seja, povos indígenas que vivem aqui com suas próprias culturas, né, que são continuadores de culturas muito antigas, de povos que estão aqui há milhares de anos e que nos legaram, né, alguns de seus conhecimentos. Entre eles, conhecimento, por exemplo, que é importante até hoje, que é a questão da mandioca, né? Aqui em Cruzeiro do Sul todo mundo sabe a importância que a farinha tem, uma importância da farinha de mandioca, uma importância econômica, uma importância social, uma importância cultural, a farinha de mandioca aqui para a nossa região. E o plantio da mandioca e também o trato com ela é uma tecnologia indígena muito antiga que foi desenvolvida muito antes dos portugueses, dos espanhóis chegarem aqui. Isso é parte de um conhecimento tecnológico que permitiu que as populações amazônicas vivessem antes da chegada do homem branco. Para a gente situar melhor aqui esse nosso vídeo experimental, esse nosso vídeo piloto, vou falar um pouquinho sobre esse livro aqui, que é o Árvore de Rio, do John Hemming, que é um livro que trata justamente sobre a história da Amazônia. E para começar, eu gostaria de falar sobre um ponto que normalmente o senso comum de muitas pessoas pensam que na Amazônia sempre houve pequenas populações, sempre foi muito despovoado, uma área imensa com poucas populações. Mas não foi isso que os primeiros exploradores viram quando chegaram aqui na região. Na verdade, eles viram grandes populações vivendo, grandes populações indígenas de diferentes povos, com uma variedade cultural, linguística muito grande, né? Essa variedade ela se perdeu, essa variedade e essa população ela se perdeu nos séculos seguintes, principalmente devido às doenças que foram trazidas pelos europeus, à escravidão também que houve, que despovoou as áreas amazônicas, e as guerras. Existiam sim guerras entre os povos indígenas antes da chegada do homem branco, mas com a chegada do europeu, essas guerras se recrudesceram, ou seja, ficaram mais fortes, começaram a acontecer com mais intensidade, com mais violência também. Isso em grande parte porque alguns povos indígenas se aliaram aos europeus contra outros povos indígenas, às vezes esses também aliados a outros europeus inimigos dos primeiros. Então a gente teve no Brasil todo, não só na Amazônia, no Brasil todo, mas na América toda de um modo geral, a gente teve um cenário mais ou menos parecido, de povos indígenas que se aliaram, né, aos europeus. Muitas vezes essa aliança se deu de forma compulsória, ou seja, como forma, né, de evitar de serem destruídos, né, por esses europeus. Então muitas vezes se aliavam para evitar, né, de eles mesmos serem vítimas das armas dos europeus. E essas guerras se generalizaram, né, com o início da exploração aqui da Amazônia, o que favoreceu o despovoamento. Parte dessas guerras eram justamente para aprisionar outros povos indígenas para serem vendidos ou trocados como escravos, né, para trabalhar. Um outro ponto também importante é essa questão da escravidão que o John Hemming aborda, que normalmente a gente tem sempre, quando se fala de escravidão, se lembra sempre do africano que foi escravizado e foi trazido para o Brasil. Mas na Amazônia a gente teve sim, né, muita escravidão indígena, né? Muitos indígenas
foram escravizados, muitas populações indígenas foram escravizadas para o projeto colonial, seja de Portugal, seja da Espanha, que estavam aí competindo por essa região. Uma outra questão também que eu acho que vale a pena a gente falar é sobre tecnologia. Muitas vezes a gente tem a impressão de que esses povos viviam um grau de primitivismo muito alto, mas na verdade não é isso que mostra quando a gente começa a olhar a questão mais a fundo. Isso porque para viver na Amazônia é necessário uma tecnologia muito específica. Isso quem mora aqui na região amazônica sabe até hoje como é difícil, por exemplo, fazer uma estrada, manter uma estrada, plantar, produzir. Tudo é muito difícil porque a gente tem um solo diferente, a gente tem um clima muito chuvoso, com muito sol. Então não é qualquer tipo de tecnologia que consegue realmente fincar a raiz na Amazônia. Uma dessas tecnologias é justamente a mandioca, né, que permitiu que essas populações se desenvolvessem em grande quantidade. Vale a pena também a gente mencionar a questão da chamada ictiofauna, né, que são não somente os peixes, mas também mamíferos aquáticos como o peixe-boi, que foram sempre utilizados para alimentação. Então a ictiofauna, os peixes, também possibilitaram uma dieta com alto grau nutritivo que possibilitou com que essas grandes populações se desenvolvessem. Uma dessas grandes nações que os primeiros exploradores relataram é justamente a nação dos Omagos, que ficava na região do Alto Amazonas. Uma população bastante desenvolvida, com um sistema de organização política, né, com bastante contato, inclusive com o Império Inca. Eles tinham contato e trocavam mercadorias, né, que eram os Omaguas. E essa população ela foi gradualmente dizimada até desaparecer. Então, a gente pode imaginar que parte dessa população acabou sendo agregada aos povos que estão hoje aqui na região amazônica. Mas a grande nação Omágua, que era aí a expectativa dos espanhóis de encontrar o famoso Eldorado, essa população desapareceu. Eles tinham, entre outras coisas, uma cerâmica bastante desenvolvida, né? E isso pode ser visto, né, em coleções, né, arqueológicas que foram guardadas desses povos. Bom, enfim, esse é um primeiro vídeo, ainda é um vídeo experimental. A gente pretende trabalhando esses assuntos, também fazendo as viagens que a gente sempre é acostumado a fazer e trazer informações sobre cultura, espiritualidade e também política aqui para a região amazônica e também na região andina.